A você que nos acompanha pela TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube e pela TV Cabo, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Via Literário Encontros em Prosa e Verso. No programa de hoje, você fica com uma leitura sensível do Diário de Anne Frank, feito pela atriz Carmen Camuso. No Vozes Literárias, a autora entrevistada de hoje é Catiana Rigaud. Na crônica da semana, você fica com ela, Leila Oliveira, no seu olhar sensível sobre as minúcias do cotidiano. Na vitrine da Via, sempre recomendáveis leituras do selo editorial Via Literário. E no momento musical, um casal que espalha simpatia e talento, Juba e Uiara. Vem conosco construir esses encontros em prosa e versos, que são feitos especialmente para você. Durante uns dias, não escrevi nada porque quis pensar seriamente na finalidade e no sentido de um diário. Tenho uma sensação especial ao escrever o meu diário. Acho que mais tarde, nem eu e nem ninguém achará interesse nos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas, na realidade, tudo isso não importa. Gosto de escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Era nisso que eu pensava muitas vezes, quando nos meus dias melancólicos punha a cabeça entre as mãos sem saber o que fazer comigo. Ora queria ficar em casa, ora queria sair, e na maior parte das vezes ficava sem sair do lugar. Sim, o papel é paciente. E não tenciono mostrar este caderno com o nome pomposo de diário para ninguém, a não ser que um dia venha a ter um grande amigo ou grande amiga. De resto, a mais ninguém pode interessar o que vou escrever. E pronto. Chegamos ao Vozes Literárias, o momento maior do Via Literário Encontros em Prosa e Versos. É o espaço em que nós dialogamos sobre a vida e a obra dos autores, que ilustram com seu talento o catálogo da editora Via Literário. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial que tem uma marca bastante singular na sua trajetória, que é a itinerância. Na sua mini-biografia, ela apresenta com muito carinho os lugares por onde ela passou. Ela, que é natural de Ilhéus, passou por municípios baianos como Mascote, aqui por Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, a minha terra, Itapetinga. Então fiquei muito feliz, me senti contemplado pelo fato de que ela tenha também passado por Itapetinga, que tem como slogan Terra Firme e Gado Forte. Ela é administradora, pós-graduada em Psicologia Organizacional, e eu estou muito interessado em saber como é que ela transitou para o mundo da escrita, porque ela também é escritora e agora lança recentemente um livro de literatura infantil e infanto-juvenil. Eu estou falando de Catiana Rigaud, que eu recebo aqui com muito carinho e agradeço você aceitar o convite para conversar conosco sobre sua vida e sobre sua obra. Catiana, antes de você se dirigir ao nosso público, aqui no nosso programa nós temos uma parte dessa apresentação chamada de Ela por Ela ou Ele por Ele. Então eu faço uma fala bem pontual sobre o nosso convidado ou a nossa convidada para saber de você. Quem é Catiana Rigaud, Ela por Ela? Catiana Rigaud é uma mulher se descobrindo artista e se encantando, com esse contexto. Eu sempre trago administradora e escritora, que são minhas profissões. Que eu honro bastante, que eu tenho muito orgulho. Sabe que para ser administrador, para me titular administrador e me apresentar assim, isso é uma conquista, E ser escritora, transitar por esse universo da arte, descobrindo a arte nesse trânsito feliz, veio a somar e agregar. E eu digo que se eu era feliz, hoje
Catiana Rigon é uma pessoa muito feliz. E ela é de uma delicadeza, gente, ela é de uma leveza. Eu sei que ela tá um pouquinho nervosa porque ela me diz, mas é de uma leveza conversar com ela, porque assim, todos que estamos aqui desde o início, quando ela chegou, sentimos isso. Então, Catiana, muito obrigado. Uma segunda parte da nossa primeira parte do programa, né, da apresentação do nosso convidado ou da nossa convidada, nós chamamos de A Te Dedico, em que eu seleciono um trecho de um poema, uma música, para dedicar como forma de agradecimento por você ter aceitado o nosso convite. E eu fiquei muito tocado com uma frase, um pensamento bastante simples no primeiro momento, mas de uma sofisticação e de uma generosidade que você escreveu. Então, geralmente eu escolho de outras pessoas, mas me tocou tanto que eu queria dizer a você as suas palavras, dedicando a você isso que me tocou tanto. Nessa vida sem manual de instruções, onde somos todos aprendizes, nessa vida cheia de sentimentos e expectativas, nessa vida de aprender a viver através dos encontros, e nessa vida que muitas vezes nos encontramos por último, eu prefiro gente. Catiana Rigon, às vezes não é fácil preferir gente. Esse título é bastante interessante, né? Bastante peculiar. Quando eu estou nos eventos, os olhares sempre se voltam para esse título. Como assim prefiro gente? Isso era uma brincadeira, na verdade, quando eu era adolescente, que as pessoas me perguntavam, né? Qual é o seu tipo? E eu falava, prefiro gente, porque... Mas é gente no sentido de pessoas verdadeiras, pessoas de carne e osso, pessoas que têm sentimento, né? Pessoas que não são príncipes, mas que são humanas, né? E eu gosto muito da humanidade, da natureza da humanidade. E eu também tenho a utopia de criança que eu gostaria que as pessoas conseguissem se relacionar de uma maneira positiva. Eu acho que eu brinco que os adultos complicam muitas coisas, né? É verdade. Aí eu descobri nesse processo de autoconhecimento que é como se... eu penso parecido com o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um livro que a gente precisa ler e reler. O pessoal diz que é para literatura infanto-juvenil, é para o adulto ler O Pequeno Príncipe. Você coloque com a desculpa, já que se você ficar encabulado achando que não é leitura para adulto, que vai dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, e leia. Mas leia clandestinamente também. Sabe como assaltar a geladeira à noite? Leia O Pequeno Príncipe clandestinamente, que você vai ver como ele é assim, tocante, transformador, e aí você vai sair com ele debaixo do braço e não vai mais ler clandestinamente, vai ler explicitamente. O curioso disso que você falou, que muita gente olha meu livro e esperando que ele seja um livro para adolescente. E eu digo, não, esse livro é para adulto. Assim como, inclusive, a referência do Baobá no Diário de Roberta é justamente para dizer que ele é um livro para adulto. Mostrar para vocês. Assim como O Pequeno Príncipe, ele é um livro para adulto. Os leitores falam, né, como um feedback do Prefiro Gente, que ele é leve e profundo. E aí, por causa desse leve e profundo, que eu vim fazer, né, essa referência do Pequeno Príncipe, através da árvore, do baobá, da escrita e de alguns elementos. E eu sempre digo, é um livro para adultos. Criança pode ler? Pode. Adolescente pode ler? Pode. Mas a mensagem, eu acho que quem vai compreender ele mesmo, né? Assim como O Pequeno Príncipe, a gente pode ler na infância, pode ler na adolescência, mas quando a gente ficar adulto, a gente vai precisar ler de novo. É verdade. Nós vamos voltar a falar dos livros de Catiana e das suas referências, que são, assim, dessa mesma leveza, né? Então, assim, quem bebe nas fontes das quais ela bebe, só pode transbordar esse tipo de sentimento, generosidade, afeto, leveza. Então, nós vamos voltar a falar sobre os livros. Eu queria perguntar a você sobre essas duas iniciativas encantadoras que você tem, Diário de Roberta e o Clube da Lu. Sei que a página no Instagram, um diálogo com seus leitores, conta um pouco pra gente, mas antes até de contar, como é que nós encontramos Catiana Rigon nas redes sociais, na internet? Fala o site, as redes sociais, porque eu tenho certeza que só desse comecinho de conversa já tem telespectadores querendo saber como é que se aproxima dessa escritora. Olha, eu tenho um site que, modéstia à parte, eu acho lindo. De fato, Eu acho meu site lindo. É catianarigon.com.br. Ele me representa muito bem. É minha verdade, inclusive a minha verdade do tempo, de processar, de lidar com todo esse contexto. Da exposição.
que é muito bom, mas também, né, é um processo da gente se acostumar. Porque eu digo, escrever e se expor são coisas completamente diferentes, né? Assim como escrever e vender livros são coisas diferentes. Mas além do site, né, katianarigor.com.br, a gente está no Instagram, né, que hoje é uma rede que aproxima muitas pessoas. Através do Instagram, inclusive, né, que eu conheço muita gente hoje desse contexto da arte nacional. E quando eu fui publicar o primeiro livro, minha primeira atitude foi estudar, pesquisar sobre. Eu sempre tenho esse respeito de onde eu vou entrar, né? Estudar e pesquisar para poder saber onde é que eu estou entrando e entrar com respeito. Então, eu pesquisei muito sobre o mercado literário e eu entendi que não tem um mercado para o autor independente, para o novo autor, né? A gente tem um mercado de clássicos, né? De livros estrangeiros, que são literaturas que, lógico, que também são importantes, mas eu senti falta do espaço, né? Para o autor independente e contemporâneo. Então, eu criei o Clube de Lu. A gente está fazendo essa rede, né, de leitor encontrar autor, os escritores se encontrarem, os leitores se encontrarem, e a gente criar também a oportunidade de acesso ao livro, já que nas cidades do interior geralmente não tem livraria, né? Então, a gente meio que movimenta a cultura tentando criar essas pontes. Perfeitamente. Entre o livro, a leitura, o leitor, o escritor. E no universo, né, Katiana, que é tão duro e tão competitivo, onde imperam também muitas vaidades. Então você está diante de alguém que articula processos, que junta gente, que dá oportunidade, é algo que precisa ser valorizado. Então não é fazer louvação à sua pessoa, porque você não precisa disso, mas é um justo reconhecimento de que existem pessoas que não estão preocupadas só com o reconhecimento de sua obra, mas estão dando uma contribuição que transcende o individualismo para criar um movimento coletivo em que todos ganham. Ela, como autora, ganha, a editora e as editoras ganham, os artistas que estão chegando ganham, mas tudo isso numa generosidade compartilhada, né? Não é uma generosidade exclusivista, é o interesse mercantilizado da coisa. Há todos esses componentes, a necessidade de venda, a necessidade de leitores, a necessidade de que o mercado esteja aquecido, existem os momentos de compartilhar o seu trabalho individualmente, mas nós nos fortalecemos nesse movimento coletivo. E aí, hoje, para falar das suas referências, nós abrimos o nosso programa com Carmen Camusso fazendo a leitura e uma abordagem a respeito do diário de Anne Frank. E você tem o diário de Roberta. Como é que foi essa inspiração? Nós não vamos falar na cronologia das publicações. O primeiro livro de Katiana Prefiro Gente, nós vamos falar sobre ele. Mas nessa costura aqui da conversa que vai espontaneamente acontecendo, nós chegamos ao diário de Roberta. Muitas semelhanças, a escrita de um diário, uma menina, essa questão da relação com as artes e um momento de confinamento. Né? Então, é muita coisa semelhante que eu queria dizer. O que alinhavou essa construção e essa inspiração? É um alinhavo que eu amo, que são as conexões, né? Que são as coincidências, mas que eu prefiro chamar de conexões. Durante um bom tempo, algumas pessoas que liam de Anne Frank falavam: Kátia, estou lendo o diário, ele é sua cara. E eu sempre ler essa leitura. Quando chegou na pandemia, eu resolvi ler. Né? Ainda brinco, poderia dizer que eu li tarde, mas eu acho que eu li na hora certa. Mas eu lembro que eu estava lendo o diário de uma menina, mas eu sabia que ela não tinha sobrevivido. E saber dos sonhos dela, né? Da expectativa dela, ela tinha certeza que ia sobreviver, que ia ser escritora, que ia ser jornalista, que ia fazer tudo que uma menina faz, né? E realizar seus sonhos. E como eu lia sabendo que ela não tinha sobrevivido, e a gente estava no início do lockdown, né, do confinamento, isso me angustiava muito. Mas até aí, só uma coincidência. Quando eu fui publicar o Prefiro Gente, eu conversava, né, com a editora sobre os trabalhos, me entrevistavam e eu respondia. E aí teve um determinado e-mail que eu respondi que eles perguntaram: esse é seu jeito de escrever? Aí eu fiz, eles acharam, foi isso aqui para publicar? Eu fiz, não, é só a resposta, né, do e-mail que vocês me solicitaram. Então, se você escreve assim, faz o Instagram mostrando para as pessoas que você escreve. Porque, segundo, a gente nem sabia que, inclusive,
a gente teve bastante dificuldade de classificar o livro, porque não é romance, não é crônica, não é conto, e o que seria, né? E aí um professor de literatura falou que é justamente a prosa poética. Então, as pessoas identificaram que o meu jeito de escrever é poético, mesmo escrevendo prosa. Então, essa prosa poética, que às vezes numa conversa, as pessoas identificam. Às vezes eu faço uma legenda de um post e a pessoa me elogia por uma poesia que eu fiz. Eu falei, que poesia? Era só uma legenda. Vou dar uns spoilers aqui, prefiro gente, mais uma vez para vocês verem. E a abertura de cada capítulo aqui tem uma citação, que você vai perceber ilustrações belíssimas. Eu não sei se vai dar para captar direitinho aqui, ó, mas tem ilustrações belíssimas. Quem fez essas ilustrações? Tem aí esqueci o nome da Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é uma ilustradora que eu encontrei na internet. Letícia Matos. Isso. E você tem uma parceria com uma queridíssima Silvia Kimo Costa, no Todo Mundo é Muita Gente, que é o seu mais recente livro aqui pela Via Literária. Mais novo. Então, aí você cria coragem de levar para os seus escritos para publicação, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que se deu o letramento de Catiana? Como é que deu o encantamento? Quando é que o olho brilhou para a literatura? E quem foram as primeiras referências? Referência na literatura, eu digo, eu não sou aquela pessoa, tipo, eu não sou formada em letras, eu não sou aquela leitora. Isso eu lembro que no início também isso meio que me inquietava. Será que para eu ser escritora, né, eu tenho que estudar letras, estudar literatura e entrar para esse universo, estudar arte? Eu já queria fazer curso de arte. E algumas pessoas falaram, não, fica com a sua espontaneidade, que é isso que a gente gosta. Mas eu entendi que no meu lugar de liga, né, até no processo de formação de leitor, né, que a gente trabalha no Clube de Lu, esse lugar de trazer que eu sou leitora comum, né? Então eu não sou aquela pessoa que conta quantos livros leu, que leu tudo, né? Todas as referências. Mas tem algumas pessoas que me tocam, né? Que eu sinto que é isso. Tipo, assim, quando eu leio, eu falo assim, não, é isso, sabe? Que eu sinto. Como Clarice Lispector, como Manuel de Vargas, né? Eu poderia citar eles dois aqui como duas referências com as quais eu me identifico bastante quando eu leio. E a menina Catiana, lá no início da sua infância, seus primeiros contatos com a letra, o que te encantou? Lá eu vi as histórias, né, de aqueles clássicos que a gente conhece, de Chapeuzinho Vermelho. Eu lembro que lá em casa tinha aquelas enciclopédias, tudo tempo da enciclopédia. O nosso Google, nós somos contemporâneos, o nosso Google. Aí tinha, pra minha idade, eu era mais nova da casa, e tinha os livrinhos de história também, que tinha Chapeuzinho Vermelho, A Pequena Polegazinha. Sim. Algumas histórias, assim, que foram as minhas primeiras referências, né, de texto. E eu gostava. Eu lembro que o livro era brilhoso, assim. Eu acho que nós somos tão contemporâneos que eu acho que é até a mesma coleção. Ia fazendo a mudança. E lá em casa tinha outros também, né? Isso foi os primeiros, né? Que, como eu falei, eu era menor da casa. Mas tinha a coleção de Jorge Amado, tinha outras coleções. Meio daquele estilo enciclopédia mesmo, também aquele estilo antigo, tradicional. Na sua biografia consta a participação em diversas antologias poéticas. E quando é que se deu o despertar para a poesia? Porque a prosa poética já é um recurso mais sofisticado, né? Mas e essa poesia? Surge com essa espontaneidade que a prosa poética também surge? Foi na infância, foi na adolescência? Quando é que você se descobre escrevendo verso? A poesia, eu fico mais insegura até. Porque a prosa poética é o meu jeito, eu escrevo assim. Mas a poesia eu já fico preocupada em fazer uma coisa mais direitinha, mais bem feita. Assim, já não às vezes sai automático. Ontem à noite mesmo eu escrevi uma. Tava na minha mente, escrevi. A nossa região inspirou. A Catiana chegou em Itabuna, tá aqui. Aí às vezes vem e fica. Às vezes vem e eu esqueço. E às vezes vem como essa que veio e ficou. Eu falei assim, já que ela ficou, vou registrar. E às vezes algum amigo faz... vamos fazer um sarau sobre tal tema. Eu vou lá, pesquiso e faço a poesia do tema. Eu às vezes faço isso. Mas não é tão espontâneo quanto a prosa poética. Perfeito. Só quando, né, com uma situação dessa. Nós sempre lembramos a você que nos acompanha que
os escritores, as escritoras que passam pelas nossas entrevistas desde o YouTube e agora na TVI, eles preenchem um questionário norteador dessa entrevista. E, obviamente, nós não vamos nos ater ao questionário apenas, né? Nós transcendemos isso, muito do que a gente já falou aqui, nem sequer estava lá no questionário, mas nós deixamos esse documento e não omitimos essa informação, porque nós gostaríamos muito que você fosse a esse questionário lá no site da Via Editora, porque lá você vai encontrar algumas questões, inclusive, sobre organização da rotina do escritor, métodos, técnicas, tempo em que se dedica, referências, porque nos interessa muito que essa partilha ela seja também objeto de estudo dos estudantes de letras, de quem quer escrever, mas que não está na universidade e que quer apostar no seu talento. Então, Catiana também dá muitas dessas informações lá e fica para vocês esse material complementar a esse momento aqui de diálogo que nós estamos desenvolvendo. Catiana, querida, em Diário de Roberta e em Prefiro Gente, você traz o símbolo da árvore. No Diário de Roberta, o abraço da menina com a árvore, como são lindos. Se tivesse mais uma, quer dizer, uma trilogia. O que é que une essas obras? O que é que faz com que elas sejam tão representativas na sua história? É curioso, tá? Eu estava comentando isso com minha mãe ontem, né? Dessa referência. Como que eu não imaginava que meu livro, né? Baseado no estudo, na pesquisa sobre gente, né? Na verdade, era sobre comportamento humano. Depois que veio esse nome gente. E por que a capa dele, né? Uma árvore. Eu mesma me perguntei. E aí eu faço a conexão, né? Que, como eu falei, nós somos natureza. Às vezes a gente fala do ser humano e da natureza como se fossem duas coisas diferentes. Mas nós somos natureza, estamos inseridos. Por mais que a gente se distraia inventando, sei lá, universos paralelos para as nossas necessidades, né? Outras que não naturais. Mas a gente é natureza, e geralmente quando a gente entende nossa natureza, é que a gente vive de verdade aquele processo de autoconhecimento, né? E de entender com mais leveza certas coisas da vida, que às vezes a gente complica um pouquinho. E aí quando a gente se conecta com a natureza, a gente lembra que é mais simples do que a gente... Com certeza. E falando de conexões com a natureza, e falando também em algo que está muito forte nessa conversa nossa, que são as suas referências, eu queria ilustrar com uma passagem aqui sua de 1º de dezembro de 2020, do Diário de Roberta, em que Manuel de Barros lateja, né, nos meus olhos aqui, e com um respeito e com uma originalidade, porque muitas vezes nós podemos correr o risco de, ao citar, ao referenciar ou a escrever, inspirados pelas nossas referências, flertar até com uma coisa muito parecida, e não é o caso. E é tão singelo e tão representativo que você respeita essa referência e você diz assim, e um pouco até do que você falava sobre a natureza, né? Se escrevo, vento. Penso e escrevo. Penso e não escrevo. Não sabia o que penso, texto. Não sabia o que penso, poesia. Se não escrevo, vento. Se escrevo, quem vai ler? Por que você lê? Não são frases prontas, mas alguém já deve ter pensado. Sempre achei as frases prontas contraditórias. Não dá para afinar o que sente. O que sente varia com o tempo. Se escrevo, vento. Eu vejo tanto Manuel de Barros aqui, eu vejo tanto o olhar singelo e sensível do poeta sobre o que se chama insignificância, miudeza, e você faz isso com uma originalidade, uma tranquilidade, eu tô admirando. Como é que escreve assim? Me diga aí como é que escreve. Eu não sei, sei que não. Só de você ler aqui, eu fico feliz da vida. Eu leio, é engraçado. Quando eu fui ler todos os 2 livros, quando eu fui ler para publicar, que aí você faz aquela leitura, né? Antes de publicar, eu senti uma felicidade, igual eu senti agora você lendo. Porque é isso que eu sinto, é isso que eu penso, é isso que eu sinto. E também, às vezes, quando alguém lê, porque assim, quando um escritor independente, a gente começa, né, com as pessoas próximas, são os primeiros leitores, são as pessoas próximas. Claro, perfeito. E às vezes as pessoas ficam querendo definir, rotular, ou encaixar. E eu sou o oposto
da caixa, né? Eu sou um vento. Eu diria que é inclassificável. Isso, E é então... bonito, viu, gente? É bonito de ler. Eu acho assim, ó, Dostoiévski dizia, a beleza salvará o mundo. E é bonito o que está escrito. Então eu estou fazendo propaganda, porque assim, e não é só livro da Via Literária. Não é assim, panfletário, está escrevendo, está dizendo, da Via Literária. Não, tem a editora aqui, a Amélie, tem a Via Literária, e tem o melhor de tudo, o conteúdo fruto da sensibilidade de Catiana. Então, recomendo fortemente. Diga onde é que você vai estar nos próximos, onde você esteve nos últimos eventos, onde você vai estar. Vocês vão nos compreender a temporalidade do momento da gravação. Então, alguma coisa que ela disser aqui, ela já esteve, outras ela ainda estará. Então, faz um apanhado geral dos eventos de julho em diante, em que poderemos encontrar a Catiana Rigaud dialogando sobre o seu trabalho. Eu tô sempre nos espaços, hoje em dia os amigos me chamam de livreira, né? Que eu levo nossos livros para vários espaços lá em Salvador e a gente vai sempre expandindo. Eu estive na Filim, né? Que são as meninas em Ilhéus, que foi o motivo, né? De eu publicar meu primeiro infantil, foi o start. Quando eles falaram, a gente vai fazer a Filim, eu falei, pronto, então agora não adio mais, vou fazer minha publicação do infantil. E estarei provavelmente com esse programa passar, já vai ter passado, né? Já vai ter acontecido a Flipelô. Eu vou apresentar o Diário de Roberta e expor na Flipelô, que é uma grande alegria para mim, é uma grande conquista. Estarei também fazendo uma feira literária no Shopping Taigara, e aí eu vou divulgar para vocês direitinho. E a gente vai para a Flica, né, com esses livros. E no dia 19, eu vou estar lançando o livro infantil em Salvador, na Escariz. Eu fiz o lançamento primeiro aqui em Ilhéus, né, na Filim, do infantil, mas eu vou fazer o lançamento dele em Salvador também no dia 19 de agosto, na Livraria Escariz, no Shopping Barra. Ou seja, agenda cheia e múltiplas possibilidades de você encontrar essa talentosa escritora, ganhar um autógrafo, tirar uma fotografia, mas acima de tudo, adquirir os exemplares dos livros dela e trocar ideias sobre sensibilidade, inspiração, referências, literatura, preencher seu espírito, sua alma de bom conteúdo e de sensibilidade. E falar também das suas experiências. Catiana tem uma generosidade. Quando ela disse aqui, eu levo os nossos livros, ela estava dizendo a coisa certa. Ela não leva só os livros dela, ela leva os livros das outras pessoas. Aqui nos bastidores ela perguntando, as pessoas têm um livro já publicado que ela ia levar e expor esse material. Então, quando a gente, às vezes, fala alguma coisa assim no sentido, é generosa, é humilde, muitas vezes o telespectador que não vive esses momentos, ele acha, tá levantando demais a bola. Não, nós estamos falando o que a pessoa merece ouvir, porque tem coerência entre o que vive e o que se faz. Muitas das vezes, eu sempre repito isso, há uma crise de representatividade nas nossas lideranças, sejam políticas, religiosas, sociais, porque elas não têm aderência entre o discurso e prática. Então, quando a gente encontra pessoas que têm uma coerência muito forte entre o que se prega e o que se vive, isso é digno de ser registrado e reconhecido. E estou dizendo isso para chegar no terceiro livro dela, que é o terceiro livro que eu estou apresentando aqui, mas são... Não, esse é o terceiro mesmo, né? Publicado tem esse. São os que vão... Porque tem as antologias, aí eu me confundi no número. Mas aqui, o terceiro livro publicado de Catiana, ela chama de livro infantil, mas eu colocaria na categoria livros para todas as idades. Todo mundo é muita gente. É o Pequeno Príncipe, que é livro de todas as idades. Todo mundo é muita gente. O Asas, de Leila Oliveira, o Trenzinho, de Leila Oliveira, também são livros de todas as idades. E perpassa aqui uma perspectiva de inclusão, de diversidade, de valorização das múltiplas formas de existir, o respeito, né? Então tá aqui nesse livro. De onde surgiu a inspiração? Essa protagonista aqui é Catiana Menina. É a Catiana Menina que ainda vive em você e que no seu sorriso largo e generoso também quer chamar as pessoas a refletir que essa é uma viagem diferente sobre as diferenças, sobre como indivíduos e sociedades se somam e juntos podem proporcionar a existência num mundo melhor? Quando o Silvia me apresentou essa ilustração, eu fiz essa mesma pergunta, seria eu? Seria a versão criança da Caixeira ou seria a mini Roberta, né? Aí, como eu faço também referência ao Fantástico Mundo de Bob, que é um desenho animado que eu assisti quando era criança. Nós somos contemporâneos mesmo. Não é? Até o desenho que a gente assistia era mesmo. Bob me representa nas viagens. E quando ele entra no velocípede, alguém fala alguma coisa pra ele, né? Que é o gatilho.
da imaginação. Ele vai ali no velocípede e O arco-íris. viajar no mundo da imaginação, a partir dos gatilhos, que são as falas dos adultos, né? Então, isso me representa muito. E aí, quando eu falei para a Silvia, né, do Fantástico Mundo de Bob, ela criou o que eu chamo do Fantástico Mundo de Roberta, que vem expressar, né? Essa seria a primeira imaginação que Roberta partilha, né? E isso foi inspirado... agora eu fiz 20 anos de formada, né? 20 anos de carreira como administradora. E eu estou fazendo um livro em homenagem a essa experiência toda desses 20 anos. Porque, como eu falei, eu amo minha profissão. Só que como eu demorei de terminar o livro, que ele está falando nesse processo de escrever, né? Porque a gente trabalhar, escrever, participar de eventos, às vezes para a gente conciliar tudo dá trabalho. E eu gosto de fazer tudo com calma, então na hora certa o livro vai ficar pronto. E aí, de conversas com adultos no universo do empreendedorismo, da administração, eu brincava com essa frase, né? Todo mundo é muita gente. Tanto me referindo a nicho de mercado, né? A gente pensar em oportunidade, que, por exemplo, o microempreendedor, a oportunidade está justamente em ele ser diferente, né? E ele ser exclusivo, ele atender com exclusividade ou com diferença, né? Especialmente as pessoas, porque é diferente do comércio de massa que atende todo mundo, né? O microempreendedor vai conseguir ali levar o seu diferencial, aquilo que ele tem de especial para tornar aquilo que ele faz especial para quem recebe. Então, dessa brincadeira, desse jargão que eu criei no trabalho que eu fiz o ano passado, de todo mundo é muita gente, aí eu tentei trazer isso para a linguagem infantil, para a gente já plantar ali a sementinha da desconstrução, né, do conceito de massa. Me inquieta muito a gente se permitir, a gente se deixar ser levado como massa, né? Como dentro desse conceito de todo mundo. E aí, além das ilustrações serem, assim, magníficas, as questões são colocadas, assim, com uma linguagem acessível, obviamente, ao seu público, mas, ao mesmo tempo, profundas das reflexões sobre o olhar de um adulto. Então, aqui você tem questões existenciais em que a menina se pergunta quem ela é nesse mundo em que todo mundo é muita gente e onde está a questão de identidade, afirmação do eu, né? Então, até assim, o olhar dela, que a Silvia é muito feliz, não sei se vai dar para ver aí, tipo, para aproximar, mas a Silvia é muito feliz em colocar esse olhar de confusão, de sabe, espanto, de dúvida, e essas todas passagens em que a mini Roberta, vamos dizer assim, ou a mini Catiana, vai se questionando sobre a sua existência, sobre a sua identidade, e no final, eu acho que fecha assim com muita beleza, ela diz, se todo mundo pensar assim, vai ser cada cabeça um mundo, único e cativante, pois todo mundo é muita gente, e cada um é diferente. Nesses tempos em que impera a intolerância diante da diferença, eu acho que essa mensagem ser semeada na infância é fundamental para a gente pensar numa perspectiva de médio e longo prazo, num mundo mais humano, onde as pessoas prefiram gente. E o curioso é que somos todos diferentes, né? Eu brinco, quando a gente vê os irmãos gêmeos, a gente fica curioso até, caramba, como eles são parecidos, porque o normal é ser diferente. A gente está acostumado a conviver com as diferenças, né? Então, às vezes, o comércio ou esse conceito de massa faz com que a gente queira parecer de uma forma, né, não humana, mas estética e, né, dentro de outros padrões. A gente quer que as pessoas querem que a gente se pareça dentro de padrões que não são os naturais e humanos, né? Então, isso cria uma confusão aí, né? A gente tenta pelo menos despertar ali desde a infância, né? Porque eu acho que aí você vai semeando e a pessoa vai crescendo com esses valores, eu acho que transforma. Aqui no Diário de Roberta, no dia 19 de agosto de 2020, você faz uma pergunta que eu acho que ela é fundamental para problematizar os condicionamentos da vida. A pessoa sai já condicionada, onde é que vai, no automático, vai pegar o carro, vai fazer aquele trajeto, ela passa pelas ruas, e muitas vezes, eu faço isso com o professor de geografia, o exercício de levar o aluno para o centro da cidade, para ele olhar para a paisagem, para ele olhar para as fachadas, e muitos dizem assim, meu Deus, eu moro nessa cidade há
15, 16 anos, que é o tempo de vida desse adolescente, e nunca olhou, nunca tinha visto que aquele, acima da fachada da loja era aquilo. E aí você coloca assim a pergunta, já olhou para o céu hoje? O que te inspirou a fazer essa provocação? Foi um fato específico? Foi a sua sensibilidade? Como é que você chegou a essa pergunta e achou assim, isso é necessário provocar as pessoas desse jeito? Isso aconteceu espontaneamente também no Diário de Roberta Instagram, né? Naquele processo que eu falei, né? Da editora, falar, mostra pro mundo o que você escreve. Aí eu fiz a referência de Roberta, que é a minha persona, com o diário, que é o Diário de Jane Frank, e criei esse Instagram, que foi o que, né, veio a culminar no livro. E aí lá eu falava, ia aprendendo a me expor, e eu falei assim, a única maneira de eu conseguir me expor é sendo espontânea, indo no meu tempo, do meu jeito, falando o que eu penso, o que eu sinto, porque era a única maneira de eu conseguir fazer isso. E aí eu sentia isso. Durante a pandemia, eu fiquei em Ilhéus, fazendo home office em Ilhéus. E aí todos os dias eu andava na praia e via o céu e o mar. E eu sentia que aquilo me fazia bem. Né? E eu falava, caramba, eu sou milionária, porque tem pessoas que pagam milhões para poder ter uma casa no lugar desse, para ter uma vista dessa, né? E aqui tava ao meu dispor, esse paraíso. Eu olhava, gente, como isso é lindo. E eu ficava me sentindo riquíssima e inspirada. E aquilo ali tudo disponível, né? Você olha para o céu está disponível. O céu é gigante, é magnífico, é poderoso, né? E aí eu falava, caramba, isso aqui, se mesmo a pessoa que estiver com os menores recursos, né? Ela pode olhar para o céu e se integrar com a natureza, entender a natureza. E entender que ela também é natureza, que ela faz parte dessa magnitude, né? Desse poder todo. Inclusive, quando a gente se coloca nas fases, né? Nos temperamentos, que o céu também muda. Eu lembro muito um dia que eu fui fazer essa caminhada e o céu estava cinza, né? E eu falei, isso também é natureza, né? Isso faz parte. E às vezes a gente quer ficar o tempo todo... ok, como, né? E isso também para mim foi até importante, que eu sempre fui muito de querer estar sempre ok, né? Sempre calma, sempre... O sol invicto, né? Poderoso e resplandecente. E aí a gente vai... Quanto mais contato a gente tem com a natureza, mais a gente entende a natureza, mais a gente reconhece a nossa natureza e as coisas vão ficando mais simples. Então... acabou sendo um jargão do Instagram, né? Já olhou pro céu hoje, E eu me lembro também de outra referência em Itapetinga. Sim, minha terra tem um problema que é isso, sabe? Das referências da minha terra. E tem algumas bem legais. E eu lembro um dia que teve um apagão. Eu acho que não foi só em Itapetinga, não. Mas eu lembro que o comentário no outro dia das pessoas foi, caramba, eu vi o céu, você viu como o céu estava lindo? As pessoas aproveitaram o apagão para ver o céu à noite. E eu fiquei tão curiosa. Eu falei assim, como assim? Vocês não olham pro céu? Vocês só viram o céu por causa do apagão? E aí também isso acabou, né? Que a gente acaba sendo um pouquinho das coisas que nos acontecem, né? E eu lembro que esse dia foi bem interessante, que eu falei, caramba, as pessoas não olham pro céu. Os 2 livros de Catiana, os 3 são muito bem ilustrados, mas o Diário de Roberta e Prefiro Gente, o estilo do traço também é semelhante. E eu acho, eu quero dar referência, Stacy Lino Brander. São as ilustrações que estão aqui dos galhos das árvores, dos pássaros. Essa forte ligação com a natureza e com a delicadeza da natureza. Não é uma natureza que vem avassaladora, é uma natureza que se integra ao texto, a essa prosa poética. E eu acho que é uma das coisas que eu conversava com a Silvia Kimo na entrevista que fizemos. A responsabilidade do ilustrador para com o texto, para sentir o texto de modo que as 2 obras, porque são 2 obras, né? Elas se fundam e formem apenas uma. Como é que se deu essa relação sua com os ilustradores? Sobretudo, aqueles que são mais próximos. Mas como é que se deu essa construção? Foi tensa? Muita gente relata que há às vezes um tensionamento com o ilustrador, escritor. Como é que é para vocês? Eu digo que foi uma evolução, assim, eu fico muito feliz. É até bom você falar que eu, né, fiz essa... conexão. A primeira, você vê que eu nem lembrava o nome, porque foi a intermediação da editora. Foi ilustrações compradas, né? Mais ou menos, a gente passou mais ou menos a ideia e ela fez, felizmente. Eu amei as ilustrações dela, ela é muito profissional, gosto do trabalho, mas foi uma ilustração comprada sem tanto contato. A segunda foi a ilustradora, uma garota pernambucana, que eu fiquei muito feliz, que fez. Eu encontrei na internet por acaso.
E fiz contato com ela para alguns trabalhos. E aí, como ela tinha sido muito fofa, eu falei assim, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou convidar ela para trabalhar comigo. E aí, ela acabou fazendo esses passarinhos para mim e fez a capa também. Porque eu prefiro, gente, é uma aquarela gráfica, né? Mas o Diário de Roberta é uma aquarela artesanal, tá? O papel da aquarela, né? Que isso cria conexão com as pessoas também, né? Que é o papel onde foi feita a Mostrando de novo. a aquarela, que é de uma foto que eu tirei lá em Recife o ano passado, abraçando o baobá, que são as coincidências, né, que vão criando as conexões que eu gosto. Perfeitamente. E Silvia aqui? E Silvia, é isso, eu, nessa demora de terminar o livro, né, dos 20 anos de administradora, de carreira, quando as meninas me falaram que eu fazia feeling aqui em Ilhéus, eu levantei, liguei o notebook e escrevi imediatamente esse livro. Aí no outro dia eu liguei pro seu Gaspareto. Seu Gaspareto, e agora como a gente faz pra fazer esse livro tão rápido? Aí ele falou, tem Silvia. E aí quando eu falei com Silvia, nossa, o carinho, essas coisas no universo da arte, gente, no nosso contexto aqui. Por isso que é gostoso fazer, quando eu digo levo nossos livros e levo como se fossem meus, é porque a gente cria essas conexões que são impagáveis. E aí Silvia me recebeu com tanto carinho. Ela entendeu a ideia. Ela fez até mais rápido do que o esperado, né? Para um trabalho desse. E foi de uma generosidade absurda, assim. Eu fiquei muito grata. E quando eu olho para esse livro, eu sinto muita felicidade justamente por isso. Porque, assim, não é só a realização como escritora de ter um livro publicado. É saber que esse livro foi publicado por causa dessas conexões que vem com a Via Literária, né? Através do Gaspareto. E inclusive, eu fiz com o seu Gaspareto por causa disso. Eu fiquei tão feliz de ter feito o Diário de Roberta com ele, que eu falei assim, não, eu vou querer continuar por essa parceria, por essa amizade, né? Por essa forma de cuidar da nossa literatura. Que seria isso. Perfeito. Que entrelaça com a amizade que a gente cria. É verdade. E aqui nossa saudação ao nosso CEO, vamos dizer assim, da Via Literária, aquele que é um gênero, aqui conhecido na região como mecenas das artes, porque investe na arte, investe na representatividade dos artistas, né? E assim, se estamos aqui no Via Literário, é por conta da iniciativa de Agenor Gaspareto, da Via Literário, em colocar o autor no centro da reflexão. E você transita, Catiana, por públicos diferentes. Como é a devolutiva dos seus leitores? Como é que você vê aí desde a criança aos adultos? Quem mais te marca nisso tudo? E quais são as devolutivas assim mais corriqueiras que já te despertaram para um reconhecimento? Com essas andanças, né, pelas feiras. Eu participei de algumas feiras literárias aqui em Salvador, ou aqui em Ilhéus, lá em Salvador. Eu participei da Bienal. E aí eu fiquei encantada com o encontro com o leitor. Que eu falei, o livro na livraria é bom, a gente, né, divulga, fica feliz, fica orgulhoso. Mas a gente não tem um contato com o leitor. Nas ruas a gente tem. E eu recebo tanto carinho. Os abraços, às vezes o título, a árvore, o encontro, alguma coisa que leu. Teve uma moça mesmo que abriu, olha isso aqui que você escreveu, recita isso aqui pra mim. Isso aqui é exatamente o que eu tô vivendo agora, o que eu tô sentindo. Então tem coisas que, assim, realmente emocionam. E aí, vou viver essas emoções. Tem várias, tem o leve e alegre, por exemplo. Quando a gente escreve, a gente não sabe qual é o efeito que vai fazer, quem é que vai ler, como que a pessoa vai ler. E muitos meus leitores falavam pra mim que é uma leitura leve e alegre. Eu faço até conexão com até uma música de Lenine, né? Que fala, tem que ser leve. Um levar suave, eu já gosto de Lenine. E aí, eu gosto muito dessa coisa do leve e alegre. E os leitores falavam, né? Que é leve e profundo, que lê mais de uma vez, porque se conecta. E aí vem um professor e fala que levou para a sala de aula, né? E aí vem pessoas de idades diferentes. E isso é muito especial. A última, né, que foi domingo retrasado lá em Salvador. Eu estava expondo os livros, assim, testando ambientes, lugares, né, que a gente vai fazendo essas pesquisas também. Para a gente, inclusive, atrair o público leitor. Uma coisa também, eu vou fazer até um parênteses aqui, que é importante, porque, assim, uma frase que me inquieta muito é que brasileiro não lê.
Só que o brasileiro não tem normalmente acesso ao livro. Não é uma coisa comercial, popular. Questão sociológica. Né? A leitura é uma coisa que você faz isolado no seu quarto, na sua casa, não é uma coisa que você sai conversando sobre, né? Então, levando o livro para as ruas, eu não só descubro leitores, como eu descubro escritores. Por exemplo, poetas, né? Quem é que nas ruas da cidade sai por aí dizendo eu sou poeta, né? Pelo contrário, as primeiras vezes guardam, né? Exatamente. A maioria das pessoas ficam tímidas, guardam, porque a gente fala que ninguém lê, que ninguém escreve poesia. O jargão é que ninguém gosta de poesia, né? E a gente vai encontrando pessoas que gostam, sim. E quanto mais a gente coloca o livro ao olhar das pessoas, mais pessoas passam a olhar para o livro, né? De uma maneira mais espontânea, mais natural, sem ter medo. Eu lembro quando eu publiquei o primeiro livro, alguns amigos tinham medo de segurar o livro. E só lia porque era o livro de Kátia, tá? Então, a gente vai criar essa desconstrução. Sim, então, voltando aqui pro Pareto, eu estava lá em Salvador testando, né, esses espaços. E aí, uma menina passou, vamos botar aqui, eu deduzi que ela tinha nascido aos 15 anos, né? A menina toda fofa passou e falou assim, eu conheço esse livro. Aí eu brinquei, meu livro, fiquei toda feliz, né, que ela conhecia meu livro. E ela falou assim, a professora que levou na sala de aula. E aí eu li, gostei muito. Meu Deus do céu. E pra mim foi uma grande realização. Eu me lembrei de quando o livro foi para a biblioteca pública, que eu também fiquei extremamente emocionada, né, com isso. Então são essas coisas que a gente vai vivendo. E esses reconhecimentos, muitas vezes as pessoas pensam que o escritor, ele deseja, anseia avidamente por estar nos grandes holofotes. O reconhecimento e a realização é justamente nesse pequeno gesto, de cativar o outro. E de tocar sensibilidades, tocar afetos. Nós poderíamos conversar aqui horas e horas, porque ela é leve, alegre e muito delicada, encanta com a sua prosa poética, na escrita e na oralidade. Então, vocês devem ter notado que aqui estávamos todos muito confortáveis. Mas o tempo, infelizmente, chega e impõe aí suas limitações. Então, Kátia, eu queria te agradecer e queria pedir que você deixasse, né, com essa leveza, com essa alegria, uma mensagem para os nossos telespectadores. Esse programa ele fica disponível no YouTube, já é um documento, né, de parte da sua trajetória, então você vai poder também compartilhar com outras tantas pessoas e vai ficar disponível, né, na rede para que outras tantas possam assistir. Eu queria que você deixasse essa mensagem final de inspiração, né, e de um pouco de um alinhavo final desse momento e deixar um pouquinho também do que está por vir aí, repetir suas redes sociais para as pessoas poderem contactar você. E, enfim, deixar essa despedida aqui momentânea, porque eu tenho certeza que você volta para cá depois quando for lançar os novos livros e o Via Literário vai lhe acolher de braços abertos. Sim. A gente faz esse caminho, né, como eu falei, alinhavado com a amizade. E a gente vai cuidando do outro, né, que é gostoso. As pessoas sempre me perguntam, né, de referências, e eu digo duas coisas. Que eu descobri aos 40 anos que eu sou artista, né? E com isso, com esse processo de pesquisa, de estudo, de autoconhecimento, eu vim entender também que nós todos somos artistas, né? Que a gente sempre se expressa de alguma maneira. Mesmo quando a gente está num lugar que a gente não nos é permitido, né, a expressão. Dentro da gente a gente se expressa com movimento, seja com a dança, costurando, desenhando, pintando, imaginando. Todas as pessoas têm isso. Acho que a arte é a expressão dos sentimentos, é natural. E eu gostaria que as pessoas, né, se sentissem livres dentro de seus mundos, seja lá quais forem, né, para poder se expressar, né? Quando a gente não tem, sente que está num ambiente que a gente não tem como expressar para o outro, né, na imaginação a gente consegue. E aquilo ali traz a leveza para a gente. A outra coisa que eu sempre digo para as pessoas é a gente ter o cuidado, né, de, como eu falei, de estudar, de pesquisar. Todo lugar que você quer entrar, né, estuda, pesquisa, se dedica. Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante. A gente não precisa reinventar a roda, né, tudo é muito simples. Agora nada é fácil. Então a gente precisa se dedicar, né, ter cuidado, estudar. Eu sempre tento trazer isso, né, do cuidado, da importância da gente estar pesquisando sobre as coisas que nos interessam, para a gente poder fazer bem feito, para a gente poder até persistir, né? E ajudar a conquistar as coisas que a gente deseja. Mais uma vez agradecer, Katiana Igor, esteve conosco
no Vozes Literárias, do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, nós fazemos carinhosamente toda semana para você. Um colega de trabalho sempre questionava como responder caso um extraterrestre recém-chegado à Terra perguntasse o que é e para que serve aquilo que as pessoas usam em torno do pescoço, o que por aqui chamamos de gravata. Meu colega fazia as mesmas perguntas, alterando o objeto. Podia ser um echarpe ou mesmo o batom. Para mim, o questionamento exacerbava uma falta de sentido muito nítida para a gravata. E mesmo correndo o risco de ser cancelada por mulheres elegantésimas, trago o mesmo olhar para o sapato de salto alto. Embora ache lindo, não me dou o trabalho de usar, exceto em raras ocasiões em que eu vou entrar no carro, saltar, ficar sentada, entrar no carro e voltar para casa, com um planejamento quase calculado do percurso que será feito em passos, muitas vezes desconsiderando uma eventual ida ao banheiro. Obviamente, concordo com o fator elegância e principalmente o efeito bunda empinada, mas essa constatação leva a outro abismo de questionamentos. Sim, eu sou aluna de Show da Luna do Universo dos Adultos. Adoro a frase dela, eu quero saber. Se você não conhece o Show da Luna, é porque não teve que acompanhar desenhos animados a partir de 2015 e não tem uma filha ou filho hoje adolescente, ou não está nessa fase. O que, na verdade, não implica em nada além do fato de que você não sabe a dor e a delícia de conviver com alguém na adolescência, que eu adoro de verdade e me estresso quase na mesma proporção. Além do fato de ter uma filha chamada Luna, o que me representa na série infantil são as perguntas. Apesar de achar que o salto alto deixa as pessoas com a bunda empinada e postura elegante, eu quero saber quem incutiu a ideia de que o bonito é ter a bunda empinada. E indigna pensar que quem ou o que fez isso pode muito bem disseminar amanhã que o bonito mesmo é ter a bunda murcha. Dilatando um pouco mais a história dos padrões, vamos perceber que ainda temos em nossas preferências baseadas em ideias eurocentradas. Padrões trazidos desde as naus, junto com espelhinhos, badulaques e atitudes de desrespeito e violência a outras culturas e povos. Ideias que seguem nos colonizando, preceitos reforçados e atualizados ao longo do tempo, que desqualificam tudo o que não favorece a uma cultura de dominação, como autoestima, pertencimento, senso crítico, criatividade, ancestralidade. No final das contas, o que vai nos salvar de usar adereços que não nos fazem sentido, de tentar caber em padrões apertados e importados e de ideias aprisionantes, que só nos colocam contra o que somos e extinguem nossa potência, o que vai nos libertar de tudo isso é adotarmos a postura de extraterrestres de um mundo que cada vez nos conhece menos. É alimentarmos a inquietação de saber, independente do que já esteja estabelecido ou pareça óbvio. Chegamos agora ao Vitrine da Via, aquele espaço muito especial em que nós separamos para vocês algumas indicações de leitura dentre os mais variados estilos e linguagens literárias do selo editorial Via Literário. E no início de nossa apresentação de hoje, eu trago para vocês Tempo de Plantar, de Felipe de Castro Seixas. É uma cartilha que reúne a linguagem poética, imagens e textos sobre agroecologia, um tema muito relevante para as discussões sobre a diversificação das atividades produtivas no campo e tudo aquilo que envolve a sustentabilidade. Numa outra linguagem, numa outra vertente,
mais ligada às ciências exatas e ao raciocínio lógico-matemático, nós temos Soroban, uma ferramenta para a compreensão das 4 operações, sobretudo voltado para a reflexão sobre crianças que têm dificuldade de aprendizagem nas operações fundamentais com os números naturais. Nós temos também aqui romance e prosa poética. A nossa entrevistada de hoje, vocês viram que nós falamos muito desse livro, eu fiz questão de trazer para reforçar Diário de Roberta, de Catiana Ribu. Durante o momento do poeta nas 2 últimas semanas e na entrevista de hoje, nós trouxemos a principal referência que Catiana Ribu utilizou para pensar essa obra, que é o Diário de Anne Frank. Então, durante 2 semanas, a atriz Carmen Camuso, no momento do poeta, no nosso espaço poético, ela leu trechos do Diário de Anne Frank, que foi uma obra fundamental para que Catiana Ribu publicasse, se inspirasse e publicasse o Diário de Roberta. E, por fim, o celebrado escritor Aramis Ribeiro Costa, num novo romance, segunda edição revista, Uma Varanda para o Jardim. Neste livro, Aramis ele reflete, através do seu olhar para um belo jardim, sobre sua própria vida, o que foi, o que poderia ter sido, uma metáfora existencial. Ele traz aqui reflexões sobre sua trajetória nesse romance, Uma Varanda para o Jardim. Esse é o Via Literário, encontros em prosa e versos, e essa é a vitrine da Via, feita para você. Chegamos agora ao momento musical do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, e hoje com a alegria de promover aqui um encontro de regiões da Bahia. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse casal maravilhoso que eu recebo, além de talentosos, além de empreendedores no ramo da cultura, são de regiões diferentes e que se encontraram, e esse amálgama resultou numa parceria que encanta e produz, gera frutos e dividendos, porque atua na construção do momento cultural, do cenário cultural, e gera emprego, gera renda, gera movimento para a economia. Eu estou com a Grapiúna, o Yara Oliveira, e com o sertanejo, a Juba Gonzaga. Que alegria ter vocês aqui, gente. Vocês que, com o compromisso que têm com a arte, com a qualidade do que oferecem para a nossa comunidade, tanto nos inspiram. Então, muito obrigado. É uma honra para o Via Literário, para os seus telespectadores aqui da TVI, receber vocês. Olá, gente. Olá, gente. O Yara Oliveira, Juba Gonzaga, queremos agradecer o seu convite. Muito obrigada por estar dando oportunidade aos músicos, quiçá regionais, municipais. E estamos aí sempre em busca de fazer o melhor, né? De trazer a qualidade musical em termos de cultura, aumentando aí, tentando alavancar um pouco mais tudo isso, né? Verdade. Vou começar a falar do currículo deles com o que há de mais importante. São os pais de Arthur e de Luna. Arthur tá ali nos bastidores. Arthur do Jorge Amado do 9º ano, viu? Dá um like aí pros colegas, tô sabendo aí. E recentemente vocês, junto com a APP Produções, produziram um grande espetáculo aqui da nossa região, que foi o Amado por Elas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história. Sim, o Amado por Elas foi um sonho que se realizou, né? Como eu falei em outras ocasiões, eu tive a oportunidade de participar de um projeto parecido. E logo depois que esse projeto aconteceu, que foi uma coisa mais rápida, eu achei que aquele projeto poderia se tornar um pouco mais como a gente podia agregar os valores, agregar as artes, tudo junto. Poesia, música, o audiovisual. Então eu fui criando isso, e como se fosse um bebezinho. E quando foi lá, teve o brilhantismo sim, da pessoa aí que vos fala. Verdade, do Gabriel, do Aldo, né? Com certeza. Então, assim, a gente ficou muito feliz de ter como ter feito agora, porque eu acho que Itabuna precisa disso, sabe? Itabuna tem um celeiro musical e artisticamente falando muito grande. Então, o que falta? Oportunidade, né? Então, a Itabuna não é feita só de questão de bares, no qual nós trabalhamos também, mas, assim, em termos de cultura, de vivenciar, de colocar para fora
projetos em termos de você agregar na cultura dessa cidade, das pessoas, muito grande. Claro. Então, assim, nós fizemos e a satisfação foi imensa ter você no nosso elenco, né? Ter Gabriel, ter Aldo, ter uma vasta gama de pessoas fazendo isso, porque uma coisa que eu tenho em mente é o seguinte, que sozinho você não faz nada, né? Sozinho você pode pensar, sonhar, mas em termos de concretizar algo que tenha um coletivo, você não vai fazer nada. E assim, é necessário que você deixe o brilho de outra pessoa brilhar. Claro. Perfeito. Porque todos nós temos e viemos, eu acredito assim, para brilhar no conjunto, né? Claro. E foi casa cheia mesmo, com chuva, foi um dia Pois atípico é. de chuva, e uma ação solidária também. Solidária. Eu queria saber de Juba, assim, como foi ser diretor musical desse projeto, com tanta gente boa reunida, hein? O Silvanão, o Zaga, seu irmão, que é uma fera, eu quero aqui mandar meu abraço, teve com a gente, gravando recentemente, você já deve ter acompanhado o programa. Como é que foi, Juba? Dirigir, fazer essa direção musical? Boa tarde a todos. À tarde o programa? Aqui é qualquer hora, porque é reprisa, né? Nosso programa vai lá às quintas, das 22h30, mas 22h30. a TVI Generosa nos faz reprises, né? Durante a semana. Então é boa tarde, é bom dia, boa noite. Boa noite, enfim. Um olá para vocês aí. E assim, foi um desafio que eu... Quando esse desafio foi me apresentado por Uyara e por Lulinha, né? Sim, Um abraço pro Lulinha Net, a PP Produções, a LP Produções, né? E aí eu pensei bem, eu falei, vamos lá. Assim, eu nunca tinha feito direção, já fiz direção musical de bandas, de outros eventos e tal, mas em um show específico, um show para teatro, um show que precisaria de um repertório bem, assim, escolhido, foi um desafio, mas eu encontrei, assim, uma equipe muito competente que me deixou muito à vontade, sabe? E eu digo para você que foi uma das experiências mais tranquilas que eu já tive. Fiquei muito feliz com o resultado e o repertório foi maravilhoso, o show foi maravilhoso. Para mim, assim, foi um dia de alegria. Eu até comentei nos bastidores aqui que foi um dia que eu me senti na sala de minha casa tocando ali, tranquilo, calmo. Mas foi uma realização, sabe? E falar de Jorge Amado é sempre brilhante, né? Tem Eu sempre fiquei algo a muito mais. feliz com o resultado e espero que as pessoas tenham gostado também. E agora música pra você. Vamos lá. Já que falamos um pouco do Amado, né? Vou fazer uma canção que nós fizemos lá no show. Que eu gosto muito. Espero que vocês gostem. O que fizer sou tão de mim, alegre menina. Palácio Real lhe dei, com trono de pedraria, sapato botado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestido de diamantes, escrava para servi-la, um lugar no meu dossel, que a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizer sou tão de minha alegre menina. E com essa lindeza que foi feita aqui pelos pais de Arthur e de Luna, a gente encerra o Via Literário Encontros em Prosa e Verso para você.